Amigos, aqui para mais um vídeo, mais uma comunicação e sempre trazendo a palavra de Deus. Eu vou continuar falando sobre prosperidade, mas neste vídeo eu vou falar sobre um problema muito sério que, segundo especialistas, é a doença do século. Eu vou falar sobre opressão e sobre depressão. Pressão, opressão e depressão. E antes de entrar no assunto, quero convidá-lo a você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e também dar o like e tocar no sininho para você receber sempre uma comunicação quando for editado uma nova mensagem, um novo vídeo. Eu quero falar sobre depressão. Como disse, segundo os especialistas, é a doença do século. Eu quero trazer a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra sanadora de Deus. Ela diz o seguinte: Jesus falando, ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Palavras de Jesus Cristo, palavras do Filho de Deus para nós. Nesses dias que estamos vivendo, como disse, segundo especialistas, a depressão está sendo a doença do século. Embora o índice de morte esteja mais na doença do coração, mas a doença que mais tem atingido as pessoas chama-se depressão. Para que a pessoa chegue à depressão, ela passa por alguns estágios antes. Antes é a pressão. A pressão, ela conduz à opressão. Então, a pressão são fatores externos, fatores além da nossa capacidade, desafios grandes e que atingem os sistemas nervosos das pessoas, atingem a parte psicológica das pessoas, e a preocupação aumenta, e então isso causa primeiramente uma opressão. A pessoa se sente oprimida por estas coisas. Por isso Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos." Ele sabe disso, ele conhece isso, ele conhece o ser humano, ele conhece as limitações do ser humano. E o mundo em que vivemos, ele é opressor, porque tem opressão de todos os lados. Antes, a pessoa se preocupava em trabalhar, produzir o seu alimento, o seu bem-estar. Hoje a pessoa, para trabalhar, elas têm que procurar emprego e não acham trabalho. Então isso é um fator a mais para a opressão. São pressões que causam opressão. E a opressão é uma situação em que a pessoa se sente impotente diante dos problemas, ele se sente fraco diante dos problemas, ele se sente oprimido e completamente dominado pela situação do momento, por fatores externos, por fatores alheios à sua vida normal. Então, a opressão, ela conduz agora para um outro estágio, um terceiro estágio, que é o estágio da depressão. Quando a pessoa cai nesse estágio, nessa situação,
dificilmente ele se ergue sozinho. Ele precisa de ajudas, ele precisa de quem o ajude, porque sozinho a tendência é ele cair, ele descer cada vez mais, ele perder a capacidade de reação, e isto é terrível. Por isso Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Então vamos agora para os estágios bíblicos que Jesus falou. Primeiramente, cansado. Jesus fala dos cansados. Quando nós cansamos fisicamente, nós vamos para o repouso, para o descanso. Uma boa alimentação, um bom descanso, logo fisicamente temos a recuperação do nosso estado físico. Mas se esse cansaço é mental, é nervoso, então é mais difícil, bem mais difícil. E provavelmente era este cansaço que Jesus se referia. Ele diz: se estáis cansado, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. É impressionante isso, esse é o primeiro passo. Agora tem o segundo passo. Depois de ir ao Senhor, para ficar livre da opressão, para ficar livre da pressão, então você precisa agora fazer uma segunda coisa: tomar sobre você o jugo de Jesus. O jugo de Jesus e o fardo de Jesus. É impressionante isto. Você troca, mas ele diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Não é difícil. Para algumas pessoas, seguir a Cristo é, na verdade, muito difícil. É alguma coisa que a pessoa acha quase impossível ele suportar, ele conseguir. Mas Jesus disse: vinde a mim. Dê o primeiro passo, venha a Jesus para livrar-se da pressão excessiva, para livrar-se da opressão e para livrar-se da depressão. Sempre quando a pessoa cai em depressão, existe aí um outro fator, que é espiritual. Nós sabemos que os demônios, eles vieram, o Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele sabe muito bem agir nesta área. E quando ele percebe que alguém perdeu a razão, a pessoa perdeu a capacidade de raciocinar, de reagir psicologicamente e mentalmente, então Satanás chega ali. Ele chega através de um agente, de um demônio, e então ele quer conduzir a pessoa ao terceiro estágio, ao quarto estágio, que é depois da opressão, depois da pressão, depois da opressão, depois da depressão, vem então a possessão. Então é um propósito do diabo, de alguma maneira, não somente oprimir, não somente deprimir, mas também possuir a mente da pessoa, para que a pessoa perca totalmente a sua capacidade. Isso não acontece com todas as pessoas, mas acontece com muita gente. E olha que isso aí atinge pessoas de todas as classes sociais, de todas as culturas, de todas as condições. A pessoa pode ser intelectual, pode ser culta, pode ser instruída, mas ela não tem, depois que ela cai em depressão, ela não tem mais resistência. Por isso é necessário tomar o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é uma troca que você faz. Você troca o fardo que você carrega, o fardo de preocupações, o fardo de
muita pressão, pela uma confiança plena em Deus. E Deus vai te dar, na verdade, um estado suave. Você troca o fardo, você troca também o jugo. Aliás, você assume o jugo de Jesus para viver sob a vontade de Deus. Sob a vontade de Deus. Viver submetido à vontade de Deus. E aí você tem alguém para cuidar de você e cuidar muito bem. E cuidar de maneira muito saudável. Esta palavra vai para você. Quem sabe hoje você não sente nada disso, você não está passando por nada disso. Muitas pessoas já viveram esse momento de não sentir nada, de não perceber nada, de não sofrer nada, mas um dia eles, na verdade, sentiram e enfrentaram um problema. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Então, Jesus Cristo é o refúgio, Jesus Cristo é o lugar seguro para você livrar-se da pressão excessiva, da opressão, da depressão e da possessão dos demônios que aproveitam-se de estado frágil das pessoas para não somente oprimi-las, mas também possuí-las. Esta é uma palavra que vai ao encontro da tua alma, da tua vida, e ela poderá te direcionar e despertar a tua fé para não somente para a sua pessoa, mas para a sua família, para outras pessoas. Eu encerro aqui este vídeo deixando, na verdade, o desejo de que você leia a palavra de Deus e se inteire você mesmo, chegue às conclusões que você precisa. Olha, se ainda não assinou o canal, assine, dê o like. Olha, esse like é muito importante para que outras pessoas vejam essa palavra, ouçam esta palavra, aprendam algo. Quem sabe não é tão importante para você, mas é para outras pessoas. Não custa nada, um toquezinho. Antes, quando eu via algum vídeo que a pessoa dizia, olha, assine o canal, toque no like, eu não queria nem saber, porque até eu pensava que para assinar o canal tinha que fazer um cadastro, tinha que pagar, e não era nada disso, era só para dar um toquezinho, e isso não custa nada. São 3 toquezinhos que você dá, e se já se inscreveu, é só 2. É só o like e o sininho, para que você seja notificado todas as vezes que nós colocarmos um novo vídeo no ar. Muito obrigado, até o próximo vídeo.